Muito bem, pessoal. Chegamos a essa trajetória que foi longa, mas penso que muito produtiva, com muito significado, com muitas aprendizagens compartilhadas e assim que é necessário, né? Então, nós chegamos à nossa aula de número 15, onde nós vamos conversar um pouco sobre a utilização, a seleção, a produção dos materiais didáticos voltados para o processo de alfabetização, que nós já sabemos que não pode jamais desvincular-se da perspectiva do letramento. Essa rota de número 15 é uma rota importantíssima. É claro que as outras também são muito importantes, mas essa de número 15, ela vem coroando esse nosso processo de aprendizagem. Por quê? Porque eu fiz uma curadoria de alguns materiais que conseguem nos dar uma perspectiva ampla de tudo aquilo que a gente vem conversando, de tudo que a gente vem estudando. Então, começando pelo nosso texto base, que é retirado do livro da Magda Soares, que é a nossa leitura principal ao longo dessa disciplina, né? Que é essa autora que nos provoca a pensar nas questões metodológicas, nas questões didáticas, a partir da nossa própria concepção enquanto processo de alfabetização. Essa autora que nos inquieta a buscarmos o trabalho com relação à função social da leitura e da escrita, que são processos independentes, que são processos diferentes, mas que são processos complementares, que são processos que precisam caminhar juntos, processos que precisam estar no foco do professor, do pedagogo alfabetizador, né? Então, eu tenho certeza que a cada um que se dedicou com muito zelo, com muito empenho aos materiais que foram propostos, eu tenho certeza que vocês serão um diferencial na alfabetização em qualquer município do nosso território Tocantins, aonde vocês estiverem. Eu tenho certeza que vocês saem dessas duas disciplinas se realmente se dedicaram, se realmente compreenderam o foco que nós construímos juntos nessa disciplina. Nós, com certeza, estudando esses materiais todos ao longo deste um ano, porque tivemos a alfabetização e letramento em perspectivas históricas e agora a alfabetização e letramento em perspectivas didáticas e metodológicas, então nós tivemos um ano e a gente pensa, meu Deus, é muito tempo, né, gente? Mas na verdade não se esgota aqui. O professor alfabetizador, ele precisa entender que ele vai estudar para o resto da sua atividade prática, para o resto da sua vida profissional, porque não se esgota a compreensão com relação a esses processos que são psicológicos, que são fisiológicos, que são base de relações, de interações sociais, que são também processos que refletem os aspectos econômicos, culturais, regionais. Então, vejo quanto o processo de alfabetização ele é amplo, ele é complexo e ele exige de nós esse olhar também voltado para estas completudes, né? Então, o texto base dessa rota, eu brinquei com vocês lá no fórum, que é um texto que, se lido, estudado, esmiuçado, compreendido, refletido, porque é um texto mais denso, é um texto com poucas páginas, mas é um texto que traz uma revisão de um ano de trabalho que tivemos nessas duas disciplinas. Ele é um texto que consegue nos dar uma revisão de um ano de trabalho, de um ano de estudo. Então, por isso a nossa proposta da atividade dessa rota de número 15 é também nós nos debruçarmos enquanto pesquisadores em busca de alguns conceitos e algumas terminologias que vocês vão encontrar lá no texto base da Magda Soares. Vocês vão ver que na atividade muitos conceitos vão ser encontrados, alguns que vocês já conhecem, outros que vocês precisam pesquisar, mas o fato é que dedicar-se à leitura deste texto base vai exigir de nós que a gente não passe por cima daquilo que a gente desconhece. Para, registra, anota,
faz grafa, faz um destaque, passa um marca-texto, em tudo que você ainda não tem segurança de compreensão. Então, a nossa atividade é voltada para que você pesquise entre alguns conceitos, escolher 3 conceitos e pesquise e poste lá no fórum. E é claro que eu sempre peço para vocês, comentem as postagens dos colegas. O fórum só tem a sua finalidade verdadeira se a gente estiver disposto a interagir lá. Não adianta eu só fazer a pesquisa, postar lá, não voltar para ler a contribuição dos colegas, não voltar para comentar a contribuição dos colegas. Aí deixa de ser um espaço formativo e se torna um espaço estático, né? Então, no texto base, a atividade que está sendo proposta para vocês é para vocês escolherem entre alguns conceitos, entre eles, o que é código escrito, o que é um conceito sobre sistema fonológico, o que é um sistema ortográfico, o que significa lexo, morfologia, sintaxe, o que significa dialeto oral, faceta psicofisiológica, aspectos sociolinguísticos da alfabetização, aspectos culturais da alfabetização, aspectos políticos da alfabetização. Então, são conceitos, entre muitos outros conceitos, que vocês vão encontrar no texto base, que é retirado do livro, e o texto é um artigo da Magda Soares, As Muitas Facetas da Alfabetização. É um texto escrito há algum tempo, mas que é um texto extremamente atual, porque ele nos dá essa perspectiva ampla do processo de alfabetização, do processo de letramento, do processo de formação do alfabetizador, do processo, inclusive, do desenvolvimento desses métodos de alfabetização. Nós percebemos que existem vários métodos de alfabetização, mas você, pedagogo alfabetizador, também pode desenvolver o teu método de alfabetização, que vai, por hora, utilizar aspectos de um processo sintético, que é aquele que parte das pequenas unidades, né, da silabação, da fragmentação, da separação de sílabas, da composição e a decomposição de palavras, até um processo mais analítico, mais global, né? A Magda Soares nos traz que este conceito é global, que parte dos grandes textos, que parte das parlendas, das fábulas, dos textos escritos de forma coletiva, ou seja, que parte do todo para as pequenas partes. Você também pode desenvolver o teu método de alfabetização, desde que isso seja feito de forma consciente e de forma segura. Como professora, de forma segura? Entendendo a importância da avaliação diagnóstica. Vocês não podem sair dessa disciplina sem entender que o professor, o pedagogo alfabetizador, ele precisa a todo instante fazer uma avaliação diagnóstica com a sua criança, com o seu aluno, com o seu estudante. Por quê? Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho vai me levar ao fracasso. Eu preciso compreender em que etapa, em que estágio essa criança está. E, é claro, estar atento às questões que circundam este processo de alfabetização, como a Magda nos ensina, que são processos psicológicos, que são processos fisiológicos também. Crianças prematuras, por exemplo, tendem a ter um processo com um ritmo diferente de aprendizagem, né? Crianças, por exemplo, que passam por dificuldades de nutrição, crianças que estejam vivenciando alguma patologia, ou seja, crianças que estão em condições socioeconômicas, em situação de vulnerabilidade, enfim, são processos que estão ali no entorno dessa criança que têm um impacto direto no processo de alfabetização, no processo de aquisição da leitura e da escrita. E nesse texto base, a Magda nos traz um conceito bem bacana, que é a alfabetização enquanto processo de expressão e enquanto processo de compreensão destes significados, né? Então, a gente consegue perceber que está para além de uma decodificação, está para além de uma leitura mecânica, está para um posicionamento social, está para uma compreensão com relação a mim, com relação ao sujeito no próprio mundo.
está para uma compreensão das relações que se estabelecem com a língua falada entre eu e os demais sujeitos, entre este eu que habita no mundo e as coisas que existem também neste mundo, está essa compreensão, ela também é filosófica, ela é também existencial. E por isso que o texto base, que é tão recheado, que é tão completo, que é tão maravilhoso, ele dialoga com um dos textos complementares que vocês vão também perceber que é um presente. O texto complementar, o primeiro texto complementar, vai falar sobre os métodos de alfabetização na produção do espaço escolar. E aí esse texto ele nos traz um presente e um desafio, porque ele traz dois filósofos que vão dialogar com o autor deste texto. O primeiro deles é Dostoiévski e o segundo é Lefebvre. E são filósofos, um trata sobre o espaço urbano, Lefebvre, e o outro trata sobre as questões da subjetividade na escrita também. O autor vai nos trazer um conhecimento muito bacana que Dostoiévski, que visitou, filósofo russo, né, visitou vários lugares, vários territórios, e quando ele voltou, pediram que ele registrasse. E aí, de forma muito interessante, ele fala: olha, eu vou registrar, né? Vou registrar as minhas concepções, as minhas percepções, mas eu vou dizer para vocês que em alguns momentos eu vou mentir também sobre aquilo que eu vou escrever. E olha o quanto isso é interessante, né? Porque o próprio autor, o próprio escritor, inquieta o leitor a compreender que ele também precisa fazer o seu processo enquanto compreensão, enquanto apreensão daquilo que é escrito. E o autor deste texto complementar, ele nos traz dois exemplos fabulosos que eu vou explicar um pouquinho para vocês nessa aula, para também tentar encantar vocês a leitura deste texto. Bom, este é o texto complementar 1. O texto complementar 2 também é um presente, gente. Por quê? Ele é uma produção didática de um grupo de extensão do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que produziu materiais didáticos de apoio e de suporte a um processo de alfabetização lúdico, a um processo de alfabetização que promova a autoria das crianças e a participação ativa das crianças na construção dos seus próprios conhecimentos. Então, esse material, inclusive, vocês vão encontrar para fazer o download desses materiais, né, que são baralhos ilustrados, que são jogos de cartas, que são caixas didáticas, são várias sugestões de atividades. Por isso que eu falo, quem se dedicou com afinco ao estudo dessas duas disciplinas aqui na Uniteams será, sem dúvida, o melhor professor, pedagogo, alfabetizador, alfabetizadora, aonde estiver. Se eu encontrar vocês em uma cidade qualquer daqui do nosso território Tocantins ou em outro lugar, preso ao livro didático, ministrando uma aula expositiva sem a participação das crianças, sem valorizar o que elas produzem, o que elas trazem de interesse, não é uma ameaça, tá, gente? Mas eu pego vocês para uma conversa no cantinho. Por quê? Nós estamos a todo momento dialogando sobre isso, sobre uma prática consciente, sobre uma prática reflexiva, sobre uma prática concreta que trabalhe, construa, que elabore, que dialogue com as crianças, que esteja atenta e sensível aos interesses que as crianças nos trazem, que esteja atenta à corporeidade, porque as crianças precisam se movimentar. O movimento nas infâncias é aprendizagem. Então, eu espero que vocês, no mínimo, sejam sempre os mais dedicados, os mais habilidosos, os mais multitarefas, no sentido de diversificação das atividades, das propostas, aonde vocês estiverem, certo? E aí a intenção agora é explicar um pouquinho desses dois exemplos que o autor de um dos nossos textos complementares, né, que ele nos traz,
que, falando sobre a questão da produção do espaço escolar a partir dos métodos, a partir da escolha dos materiais didáticos, que é o de Lacerda, que vai nos dizer exatamente sobre o que está por trás da escolha dos materiais didáticos. Quando a gente traz o nome da rota, a escolha adequada, a elaboração desses materiais didáticos de forma adequada, o que está por trás disso? É a nossa postura enquanto alfabetizadores. O que eu compreendo enquanto alfabetização, o que eu compreendo enquanto letramento, o que eu compreendo enquanto concepção que circunda todo esse processo, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês rapidinho, porque eu penso que o mais interessante é a tua leitura individual com relação a esses materiais e, compreendendo esses materiais, vocês vão interagir lá no fórum e eu interajo com vocês lá também, tá? Então, é se debruçar a estes materiais. Ai, professora, nós temos outras disciplinas também. Falo sempre para vocês. A universidade não é um espaço qualquer, é um espaço que precisa ser habitado, que precisa ser vivenciado, que precisa nos desafiar a ir além. O nosso comodismo ou as nossas atribuições, a nossa falta de tempo, a nossa falta de disposição não cabem aqui dentro da universidade. Né? É um momento de romper barreiras, um momento de formação inicial que nos dá esse gás para a gente entender que o professor nunca pode parar no tempo, nunca pode parar de estudar, de avançar, de se desafiar a ir além, em termos de fundamentos, em termos de conceitos, ok? Então, dadas essas motivações todas para que vocês estudem e degustem essa rota de número 15, eu vou compartilhar com vocês aqui um textinho fabuloso, um trecho, né, deste texto fabuloso do De Lacerda, que nos fala sobre como será a escolha desses processos didáticos, desses recursos, desses materiais, dessas metodologias. E antes eu quero só lembrar vocês também que lá tem um vídeo complementar muito legal de um professor que traz 5 propostas maravilhosas para a utilização de recursos didáticos com papéis. Gente, um recurso super barato, super fácil, de fácil acesso, que não dá para a gente se negar a fazer na nossa sala de aula com as nossas crianças, tá? E a única observação que eu faria com relação a essas propostas dele é para que os desenhos fossem das próprias crianças. Não impede, claro, e não é um problema que vocês utilizem desenhos prontos, figuras que remetam, né, ao significado daquele signo, daquela palavra. Mas eu sempre gosto muito de reforçar que a gente precisa valorizar o desenho das próprias crianças acima de tudo, tá? Então, um trechinho aqui do nosso texto do De Lacerda. Ele começa esse texto falando sobre esses filósofos que eu já citei para vocês, né? Falando a importância de nós percebermos o espaço social, e a escola não é diferente. Um espaço social que muitas vezes reproduz ideias de autoritarismo, reproduz processos que são homogêneos. O que é isso? Fazer tudo ao mesmo tempo, de forma igual para todas as pessoas, no caso, para as nossas crianças, como se todas fossem iguais, como se todas aprendessem de forma igual, como se todas tivessem o mesmo ritmo. E veja, o que eu gosto sempre de frisar com vocês? A criança tem o seu ritmo de aprendizagem, mas não impede e não pode limitar o professor no sentido de intervenção. Porque cada uma tem um ritmo, mas o professor tem o compromisso profissional e social de intervir diante deste ritmo de aprendizagem da criança. Porque senão a gente adota aquela falácia, né? Ah, cada criança aprende no seu ritmo, umas mais lentas, outras mais rápidas, mas ela vai se desenvolver por si. Não é essa a proposta, gente. A criança precisa da nossa interação, precisa da nossa mediação, precisa da intervenção efetiva do professor, ok?
Então, ele começa fazendo essa contextualização, usando esse filósofo Lefebvre, que fala sobre a composição desses espaços sociais, a composição da cidade, fala sobre todas essas perspectivas que inferem, né, na organização desses espaços, ou seja, as relações que muitas vezes são hierarquizadas, no sentido de que as pessoas têm pouca participação ativa na construção desses espaços sociais. E aí ele chega a nos dizer que cada método ele traz em si um conceito que não é único. Nós temos vários conceitos, né? Então, em cada método que se adota, em cada método eleito no nosso planejamento de ensino, no nosso planejamento de aula, ele também está recheado dessas questões sociais que se traduzem no próprio espaço onde a gente vive, nas nossas regiões, nos nossos territórios, né? E aí a gente precisa estar atento a isso para que a gente não se proponha a reproduzir aquilo que Paulo Freire fala que é a educação bancária. O que é isso? É como se a cabecinha da criança fosse um banco e a gente vai lá, ó, e só deposita, deposita, deposita. Depois saca, saca, saca. O que a criança aprendeu? A criança reproduz igual aquilo que eu ensinei. Este processo não é autoral e é um processo onde o sujeito acredita que ele tem que adotar nesse lugar mesmo de só receber, né? Ao invés de produzir, ao invés de ser ativo, ao invés de compreender que ele se relaciona ativamente com a produção do conhecimento. Muitas pessoas fazem muitas críticas a Paulo Freire, mas eu sempre digo, é preciso que a gente leia e se aproprie daquilo que está sendo posto, para que você tenha as suas próprias críticas e para que você entenda o que está sendo falado. O conceito de educação bancária, por exemplo, ele é um conceito universal, porque Paulo Freire também tem um alcance universal da sua literatura. E pelo contrário do que muita gente acredita, Paulo Freire não propõe um estudante, um aluno indisciplinado, um aluno que não respeite normas, não respeite regras. Pelo contrário, a proposta dele é justamente um aluno que consiga se posicionar ativamente frente ao conteúdo. O conhecimento não está lá distante de nós, o conhecimento está perto, ele precisa ser refletido. Então, essa é a premissa que nos traz o conceito da educação bancária. E aí o autor do primeiro texto complementar, ele fala o seguinte, que o método de alfabetização supera sua forma gráfica presente na cartilha. Opa, já é uma primeira reflexão, ou seja, nós precisamos compreender que a cartilha ou o livro didático, ele é um recurso, ele é um instrumento, mas ele não tem uma finalidade em si mesma. Ele precisa ser utilizado de forma contextualizada. Então, aquilo que é proposto para a criança enquanto ensino e que a criança não se identifica, não se interessa, não cria, não participa, talvez, como o autor nos traz, seja uma participação menos significativa, né? Então, ele nos traz assim que a presença do texto quase sempre se reduz à reprodução de fórmulas canônicas que transmitem o fonema. O que isso significa? Que muitas vezes o texto é apresentado para a criança de uma forma estática, de uma forma que não interessa, de uma forma que de repente está desvinculado desse contexto social, econômico, cultural da criança. É claro que a criança tem que ter acesso e deve ter acesso a textos de diferentes formas, de diferentes gêneros, em diferentes linguagens, mas sempre esse link com aquilo que ela já sabe, com aquilo que ela pensa, é importantíssimo. Então, o que o autor nos diz? Que não adianta a gente fazer essa produção textual e mandar lá para o cemitério dos textos. A criança produz
E isso precisa ser refletido, precisa ser pensado, precisa ser exposto nas paredes, precisa ser dialogado. Eu preciso levar esses textos que as crianças produzem para que as famílias também conversem com relação a essas produções escritas. Eu preciso dar vida a estes textos que são produzidos, tá? E aí ele nos traz uma reflexão com relação às propostas que são selecionadas, né? Aos recursos didáticos que são selecionados pelos professores, que podem evidenciar essa fragmentação ou que podem evidenciar um processo de reflexão. Então, ele traz um exemplo de quando a gente coloca lá num buscador de internet, por exemplo, atividades de alfabetização. A gente vai encontrar uma infinidade de atividades, né? Mas o que vai fazer diferença para que essa minha escolha do recurso e do material didático seja adequada? Vai fazer diferença a minha postura, a minha formação enquanto alfabetizador, as minhas concepções acerca do processo de alfabetização. Então, veja, ele traz um primeiro exemplo de uma atividade que ele retirou lá da internet, né? Ele colocou lá no buscador atividade de alfabetização, e aí vem uma atividade desse. E olha que interessante, ó. Ele nos diz o seguinte: diante dessa atividade aqui, ó, que é muito comum que a gente encontre nas escolas, né? Que é uma atividade de completar as sílabas que faltam. Aí ele diz o seguinte: a criança recebe essa folha e se põe a decifrar a proposta. A professora explica, a criança escuta, olha para a foto, para a folhinha do colega, olha para a folhinha dela, olha para a janela, parece que tem gente lá no pátio, hoje tem sol, vai dar para brincar no recreio. Ele está refletindo sobre tudo o que a criança pensa ao receber aquela folhinha da tarefa, né? Tem um coleguinha que está lá deitado em cima da folhinha, né? Tem outros que fazem os risquinhos, alguns já escrevem dentro dos quadrinhos, como foi proposto. Aí ele nos traz, mas você está mentindo, não é possível que isso tenha acontecido. Ele está dialogando com o leitor do seu texto. Lembra que ele trouxe Dostoiévski, que também falava, eu vou escrever, mas eu vou mentir um pouco. Então, ele traz essa brincadeira, né? Por quê, gente? Porque ele precisa nos dizer que aquilo que está sendo posto no texto precisa nos inquietar, precisa que a gente pense sobre isso. O que tem aqui dentro desse texto que é verídico à minha prática pedagógica? O que eu tenho que pensar sobre isso? Então, ele traz essa brincadeira nesse sentido, né? E aí ele continua: em minhas mentiras, vi que outra criança olhou para a folhinha e rapidamente escreveu as sílabas bem em cima das linhas, sem nem espiar as sugestões. Outra criança passou o tempo colorindo os desenhos, a outra copiou qualquer sílaba em qualquer lugar, a outra copiou do colega, a outra pediu ajuda da professora, a outra escreveu vela no lugar que era bolo, menina no lugar que era fada, e assim foi. A atividade era complete as palavras. Para que pudessem ser completadas, as palavras tiveram que ser primeiramente fragmentadas. Um pedaço lhes foi retirado, isolado dentro de um quadrado e organizado segundo uma lógica qualquer. Este gesto que divide adentra a consciência tanto da professora quanto da criança, forjando a ideia de que para conhecer é preciso reduzir o que se conhece em partículas mínimas. A mesma tarefa foi destinada a todos. Lembra que a gente falou um processo de homogeneização. Desde a criança que realizou sem titubear, ou seja, aquela que não teve dificuldade nenhuma, até a criança que não se conectou com a proposta de completar, porque ela nunca deveria ter sido dividida, né? Então, a homogeneização da atividade também adentra essas relações, fazendo crer que todos devem seguir o mesmo percurso ao mesmo tempo, em direção ao mesmo lugar. Agora veja, gente, a atividade que ele propõe enquanto uma atividade reflexiva.
Ao passo de retirar uma atividade lá da internet, né, que de repente a gente não faz uma devida contextualização, uma devida observação com relação àquilo que a criança realmente compreende, eu posso estar propondo de forma autoral uma atividade e uma proposta pedagógica junto às minhas crianças. E aí no texto ele traz um relato de experiência com relação a uma proposta que eles, professores, criaram. Então, o desafio que eles tinham era criar uma atividade que não fosse igual a nenhuma que eles já conheciam enquanto professores. Um desafio bacana, né? E aí, o que eles tinham enquanto diretrizes para essa proposta que eles tinham que, de forma criativa, criar, elaborar junto com as crianças? Tinha que ser uma proposta de atividade que envolvesse a colaboração, a interação, a ludicidade, a liberdade e a autoria. O que é autoria? É fazer, é colocar a mão na massa, né? E aí criar essa atividade que o autor chama, o autor aqui do texto do complementar chama de O Gato Sumiu. Gente, mas olha que interessante. Eles começaram a conversar com as crianças que, a partir de um desenho que um colega tinha feito, eles retomaram este desenho e falaram: gente, esse desenho foi de um colega nosso que sabe aonde o gato está. Mas eu falo para vocês que o gato sumiu. Então, o nosso desafio é saber aonde que esse gato está. Vamos olhar para esse desenho do colega e tentar imaginar e entender aonde será que o colega colocou este gato, porque ele sabe aonde que o gato está. Gente, e aí ele faz esse relato, né, dessa experiência, essa vivência, e fala que a sala pegou fogo, todo mundo conversando, as crianças falando, as crianças engajadas na proposta pedagógica. E a partir dessa proposta, com a utilização de um dos desenhos das crianças, eles começaram a fazer a avaliação diagnóstica dos níveis de escrita. Olha que riqueza, gente. Depois de eu chegar neste momento, eu posso produzir um texto coletivo na sala, onde a criança vai compreender e vai comparar a escrita dela com a escrita correta da palavra, porque a gente precisa levar a criança a entender que a gente não escreve da forma como a gente fala, né? Então, nem tudo que está escrito é a forma como eu falo. E aí a gente vai avançando nesses estágios de escrita. Por isso que a gente bate nessa tecla, gente. Eu preciso ter um diagnóstico individual de cada criança. Como? Se a criança não vê finalidade, não perceber sentido naquilo que ela escreve, eu não vou conseguir chegar a esse diagnóstico fiel, né? Então, eu motivei, eu instiguei, eu criei um contexto, eu criei o debate, eu conversei e eu fiz com que a criança se posicionasse ativamente no processo de escrita. E aí sim eu cheguei a uma percepção de como essa criança está, em que nível de escrita ela está, para que eu possa redirecionar as minhas próximas atividades. Eu fiz questão de trazer essa leitura fiel do texto para que vocês tenham a curiosidade, né, de compreender aquilo que está sendo posto aqui enquanto relato de experiência. Mas também para dizer para vocês que essa rota de número 15 vai nos trazer uma visão assim bem bacana, bem ampla de tudo que já foi estudado, vai nos proporcionar um entendimento bem mais profundo, né? Porque a gente já precisa ter chegado a este lugar de profundidade, de reflexão, de estudo com relação ao processo de alfabetização e letramento. Então, assim, dizer para vocês que eu fico muito feliz, né, da trajetória que nós construímos juntos até aqui. Lembrando que dia 28/5 nós teremos nosso encontro síncrono. Para isso, nós precisamos que vocês estudem e tragam as dúvidas de vocês. Neste momento síncrono, que eu quero a presença de todo mundo, nós vamos ter ali a delimitação de quais materiais de estudo, porque é claro que vocês não vão revisitar todos os textos ao longo dos 6 meses, né? Então, como eu sempre gosto de fazer com vocês, a gente vai delimitar ali alguns textos
que trazem essa visão mais ampla dos conceitos que foram trabalhados. E aí a gente vai se preparar para o nosso instrumento avaliativo, que é uma prova que cobra de vocês, claro, uma perspectiva de aprendizagem em termos de leitura, de escrita e de interpretação. Vocês sabem que as nossas provas privilegiam muito o processo de interpretação. Professora, como que eu avanço na interpretação? Não tenho uma fórmula mágica, eu preciso ler, 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 e quando eu estiver bem cansado, eu leio mais, né? Então, assim a gente consegue construir ativamente esse nosso conhecimento. Combinado? Então, fiquem bem. Eu espero encontrá-los muito bem e eu espero encontrar todos vocês na próxima aula síncrona da semana que vem, dia 28/5, certo? Então, estudem, coloquem as produções de pesquisa de vocês lá no fórum e também nós temos os fóruns de dúvida, né, da aula 3, da aula 14, onde a gente pode estar compartilhando e aí a gente vai dialogando com vocês por lá também, tá bom? Então, um abraço, fiquem bem, se cuidem.